texto bem breve. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2. Leremos apenas um versículo. De antemão já gostaria de estar estendendo meus agradecimentos ao pastor da igreja, pastor presidente, ao evangelista Jota, pastor Luciano, evangelista Jailson e os demais irmãos obreiros da casa do Senhor. Se você já abriu sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, se coloque de pé em nome de Jesus. Leremos apenas um versículo, versículo 26. Vou ler para ganharmos tempo. Diz assim, versículo 26. E o menino Samuel cresceu e tinha o favor tanto do Senhor como também dos homens. Vou repetir. E o menino Samuel cresceu e tinha o favor tanto do Senhor como também dos homens. Pode se assentar em nome de Jesus. Todos conhecem essa história. Já não precisa nem fazer jus ao contar essa história de Ana e Penina. Ana queria um filho e Penina, sua rival, já tinha. E ela era estéril. Então ficou naquela briga, aquela luta, uma tinha, a outra não tinha, aquela implicância, você já conhece essa história. Mas foi uma batalha travada, cercada de um sonho que não tinha sido atendido, e outra que tinha filhos. E quando eu li essa história, desde o seu primeiro capítulo, o Senhor foi falando ao meu coração. E uma das primeiras coisas que Deus falou ao meu coração, antes de chegarmos ao ponto em que nós lemos, foi que o que diferenciou Ana para que ela recebesse o milagre que ela precisava, foi quando ela percebeu que ela precisava mudar o que ela plantava. Quantos aqui têm guerras e batalhas que precisam ser vencidas? Quantos aqui têm lutas, têm dificuldades que precisam ser vencidas? Quando você entender que haverá um momento em que você precisar mudar aquilo que você está plantando, você vai começar a receber do Senhor o milagre que você precisa. Quando Ana entendeu que ela precisava mudar o que ela estava plantando, ela recebeu o que ela pediu. Ana todo ano ia sacrificar e pedia. E ela não recebia aquilo que ela precisava. Mas a partir do momento que ela entendeu, que ela confessou diante do altar do Senhor aquilo que ela tinha, e revelou aquilo e mudou aquilo que ela estava plantando, ela recebe do Senhor. Porque ela disse: Senhor, quando eu receber de ti, eu te devolverei. Eu vou repetir para que você entenda. Quando o Senhor me der a bênção, eu devolverei para ti. Porque a bênção do Senhor, ela não acrescenta dores. Quando Ana recebeu o milagre do Senhor, ela entregou para o Senhor. Depois disso, ela ainda recebeu mais 5 filhos. Nessa noite, eu não quero falar aqui sobre talvez filho, criança, mas eu quero dizer que nessa noite você vai começar a gerar a tua bênção espiritual. Eu não sei aquilo que você precisa, eu não sei aquilo que você está necessitando, mas dentro de você vai começar a gerar uma fé para que essa fé se materialize no seu milagre, naquilo que você precisa e naquilo que você espera, porque aquele que espera no Senhor recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate vê a porta se abrir. Eu não sei o que você precisa nessa noite, mas eu tenho certeza que o Deus de milagre está nesse lugar. Quando ela entendeu aquilo que ela precisava, ela recebeu. Agora, quando nós olhamos, quando ela entrega o filho,
pequeno ainda. A Bíblia diz que Samuel apenas tinha desmamado. E ela leva Samuel para o altar. Foi o voto que ela fez ao Senhor. Ela disse que ela entregaria o filho dela para o serviço do Senhor. E ela leva o filho. E o mais interessante é que quando nós chegamos no capítulo, nesse mesmo capítulo 2, a partir do versículo 12, começa a contar a história dos filhos de Eli. Você também conhece. E o mais interessante é que a Bíblia ela vai traçando um paralelo. Enquanto ela começa a contar sobre a vida dos filhos de Eli, no versículo 12 em diante, começa a contar. Ora, os filhos de Eli eram filhos de Belial, que não conheciam o Senhor, eram sacerdotes e não conheciam o Senhor. E aí a Bíblia traça um paralelo no versículo 26 e diz: mas o menino Samuel crescia, tanto em favor do Senhor, como também diante dos homens. E o mais interessante é que esses filhos de Eli estavam sacrificando, estavam louvando, estavam cantando, estavam dançando, estavam pecando diante de Deus, estavam errados diante do Senhor. E a Bíblia ela continua seguindo, dizendo que Samuel crescia na graça e no conhecimento do Senhor. O grande problema de hoje é que muitas vezes nós temos nos conformado com o erro. Não, uma hora muda, uma hora Deus vai fazer a obra, e assim nós vamos nos conformando. Só que a Bíblia tem chamado cristãos inconformados com este século. Sabe o que eu quero profetizar na tua vida? Que você vai crescer em graça, em conhecimento do Senhor, não como os filhos de Eli, mas como Samuel, na unção, na graça e no conhecimento do Senhor, porque se você crescer dessa forma, meu irmão, não tem como dar errado. Quando nós olhamos para esta história, nós entendemos que estar na igreja não define caráter de ninguém. Você pode ficar 20, 30, 40, 50 anos dentro da igreja e no fim você não conhecer ao Senhor. É o que a Bíblia está falando sobre os filhos de Eli. Estavam dentro, estavam trabalhando, mas não conheciam ao Senhor. E quando nós avançamos nessa história, a Bíblia continua, cada vez que segue a história, ela vai traçando esse comparativo. Até que no capítulo 4, acontece uma guerra. E aí acontece exatamente como o profeta tinha profetizado sobre os filhos de Eli. Eles vão para a guerra despreparados, sem a presença do Senhor, e morrem. Eli, também um sacerdote, mas ele não corrigia. Até tentou, mas foi empurrando com a barriga. Chegou em determinado momento, o Senhor também levou uma palavra sobre a vida dele. Sabe o que nós precisamos aprender para os nossos dias? É tempo de nós largarmos tudo aquilo que nos prendem, para que nós cresçamos espiritualmente. Existem coisas que nos prendem a esse mundo materialista. Existem coisas que nos prendem à nossa terra, a essa terra. Mas eu quero te dizer que o Senhor te trouxe, mas você não é daqui. Você está aqui, mas você não é daqui. Você está aqui temporariamente, porque você é do céu. Os 2 filhos de Eli morrem. E quando eu vejo essa situação dos filhos de Eli, eu entendo o que está escrito em 1 Coríntios. Capítulo 10, versículo 23 diz que tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. É tempo de nós aprendermos a reter o que é bom, meu irmão.
há muita gente falando muita coisa por aí, mas sabe o que eu quero te dizer? Fique com a palavra, fique com aquilo que o Senhor disse, porque o que definiu o crescimento na vida de Samuel é que ele acordava na presença de Deus, ele ia dormir na presença de Deus, ele estava cotidianamente aos pés do Senhor, ouvindo a voz do Senhor. Sabe por quê? Enquanto Eli estava conformado com aquilo que estava acontecendo com aquela situação, ele parou de ouvir a voz do Senhor, parou de enxergar. Enquanto isso, Samuel crescia em estatura, crescia em graça, crescia em conhecimento. Enquanto os filhos de Eli pecavam, enquanto os filhos de Eli eram corrompidos pelo sistema, Samuel continuava crescendo, porque ele não abandonava a palavra, porque ele não abandonava a voz do Senhor, porque ele não se conformava com aquele século. Meu irmão, você pode estar vivendo neste século cercado de corrupção, cercado de roubo, cercado de furto, mas você não é obrigado a se corromper com o sistema, porque o Senhor é o Deus que te sustenta, o Senhor é o Deus que te guarda, e sobre você Ele tem derramado unção e azeite para quebrar todo jugo que te prende. Quando eu olho para essa palavra, chegamos no capítulo 2, e nesse capítulo 2, no versículo 18, a Bíblia ela continua dizendo: Samuel ministrava diante do Senhor, mesmo sendo criança. Chega no versículo 26, o Senhor continua dizendo: e o menino crescia. E o que definiu o crescimento na vida de Samuel foi ele estar aos pés do Senhor. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? E aí você olha e pensa: mas pastor, é Velho Testamento, já passou, né? Foi no Antigo Testamento. Então eu quero te traçar um paralelo agora. Lucas capítulo 2, versículo 40. Estamos falando de Jesus. E aí ele diz: e o menino ia crescendo, se fortalecendo, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Versículo 52. E crescia Jesus diante de Deus e diante dos homens. Reparou uma semelhança na vida de Samuel e de Jesus? Crescia diante de Deus e crescia diante dos homens. E eu comecei a indagar o Senhor, falava: Senhor, há um paralelo e é bem igual. O que significa isso? Por que isso? A Bíblia vem dizendo que Samuel crescia na graça e no conhecimento do Senhor. E aí quando nós chegamos no Evangelho de Lucas, ele diz que Jesus estava crescendo também diante de Deus e diante dos homens. Jesus tinha apenas 12 anos e a Bíblia já dizia que ele estava lá no templo, junto com os doutores da lei, discutindo o que dizia na palavra. E a Bíblia dizia que Jesus ensinava. E quando eu olho para isso, e quando nós olhamos para quando Jesus inicia o ministério dele, Jesus inicia seu ministério com 30 anos, e aos 12 anos ele já estava ensinando a palavra. Se passaram 18 anos para que Jesus inaugurasse o seu ministério. Aí sabe o que eu entendo? Você quer crescer? Você quer crescer na graça e no conhecimento do Senhor? Quer crescer? Tem que ter experiência com Deus. Tem que ter história com Deus. Porque só cresce diante de Deus e diante dos homens aquele que vai buscar no Senhor. Sabe por quê? Hoje em dia, meus irmãos, nós vemos muitas pessoas querendo crescer diante dos homens, mas não querem crescer diante de Deus. Crescer para aparecer diante dos homens, mas não querem aparecer para crescer diante de Deus. E aí quando você inverte esse princípio, meu irmão, lá na frente pode acontecer como os filhos de Eli. Porque primeiro você cresce diante de Deus e depois o Senhor te exalta perante os homens. Isso é crescimento.
Quando você inverte esse princípio, e o mais interessante, que foi isso que Jesus ensinou para os seus discípulos. Em dado momento, Jesus chega diante dos discípulos e diz: evitem querer crescer ministrando para ser visto diante dos homens. Por quê? Porque essa motivação não gera crescimento. A motivação que cresce, para que você cresça, é você estar diante de Deus. Porque quando você se preocupa em crescer diante dos homens, lá na frente isso te causa paralisia e você para de crescer diante de Deus. Quando nós olhamos para isso, você entende o que está escrito em Colossenses, capítulo 3, versículo 22, que diz: não servindo somente à vista como para agradar os homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor, porque tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como ao Senhor e não aos homens, porque sabendo que do Senhor receberás como recompensa e herança, servis a Cristo como ao Senhor. Quer receber herança do Senhor? Sirva a Ele com singeleza de coração e humildade. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que você faz diante dos homens, para você receber exaltação diante dos homens, tudo que você vai receber é corruptível, pode corromper o teu coração, mas aquilo que você faz diante de Deus, o que você recebe é eterno, porque você recebe galardão, porque você recebe presentes espirituais do Senhor para a tua vida. Tudo aquilo que o homem pode te dar se corrompe, perece, mas aquilo que o Senhor te dá é eterno e nunca morre diante de Deus. Quando eu meditava nessa passagem, você pode pensar que talvez algumas coisas já não vão acontecer mais. Porque talvez alguns sonhos, como o de Ana, já estavam frustrados. Algumas situações na sua vida já não vão mais dar certo. Mas eu quero liberar uma palavra do Senhor. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Talvez você pode ter chegado aqui cansado. Talvez você pode ter chegado aqui oprimido pelas lutas. Mas hoje você vai receber crescimento do Senhor espiritual sobre a tua vida. Você vai receber do Senhor uma unção que despedaça o jugo. Porque é isso que nós precisamos. Se coloque de pé em nome de Jesus. Samuel, quando ele foi escolhido, quando ele foi entregue diante do altar, ele tinha apenas 3 anos de idade. Você está vivo? Quem está vivo aqui? Você está vivo? Eu quero profetizar sobre a tua vida. Ainda que as lutas tenham vindo sobre a tua vida, talvez você pode ter chegado aqui pensando até que o teu barco já estava naufragando. Mas nessa noite eu quero te dizer que Jesus é aquele que te toma pela mão e te ergue, ainda que o teu barco esteja naufragando, ainda que a tua vida esteja sem esperança, ainda que você olhe e fale: Fábio, mas a minha vida está como uma árvore cortada. Eu profetizo sobre a tua vida que ainda que estejam cortados os teus sonhos, ao cheiro das águas o Senhor vai fazer brotar novos sonhos, novas sementes. Eu quero te clamar para que nessa noite você profetize no altar do Senhor, para que você lance novas sementes, porque, meu irmão, quem lança a semente é você. Talvez quem vai regar é outra pessoa, mas só quem pode dar o crescimento é o Senhor.
Só quem pode dar o crescimento é o Senhor. E nessa noite Ele quer dar o crescimento sobre a tua vida. Chega, meus irmãos, de nós perdermos tempo. Chega de nós acreditarmos naquilo que o inimigo tem colocado nas nossas mentes. Porque muitas vezes ele diz que não vai dar certo. Muitas vezes ele diz que se você tentar mais uma vez não vai dar certo. Mas nessa noite, o Senhor está tomando a tua batalha. Nessa noite, o Senhor está tomando a tua guerra. Sabe por quê? Porque você não vai fazer como os filhos de Eli. Os filhos de Eli não tinham a presença do Senhor e foram guerrear. Perderam a batalha, perderam a vida, perderam a arca do Senhor. Mas você não. Porque eu quero te convidar a você chamar a presença de Deus para ir à tua frente. Porque quando a presença do Senhor vai à frente, é certeza de vitória na batalha, é certeza de vitória na guerra. Talvez você tenha chegado aqui sem esperança, mas o Senhor vai renovar as esperanças na tua vida, o Senhor vai renovar os teus sonhos, e nessa noite você vai voltar a ter o desejo de crescer. Senhor, eu profetizo sobre a vida dos teus filhos crescimento espiritual. Eu profetizo sobre a vida dos teus filhos que eles não vão perder a batalha, porque o Senhor vai à frente. Eu quero te convidar aqui na frente. Você que deseja o crescimento do Senhor sobre a tua vida. Você que deseja que o Senhor venha na tua vida e que você cresça, que você pare de escutar aquilo que o inimigo tem falado sobre a tua vida e que você receba da unção, da graça do Senhor, e você vai usar a autoridade que o Espírito Santo te dá nessa noite. Nós vamos orar por você. Você que deseja mais,